E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos em mais uma aula de estatística. Hoje temos um assunto bem legal e bem importante. Vamos falar um pouco sobre o Excel, sobre a representação de dados utilizando o Excel. Então, nós já começamos a estudar anteriormente, vocês já sabem o que é a estatística, a importância que ela tem para análise, como a estatística se tornou uma ferramenta na atualidade. Então, a gente sabe que a estatística é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisões. Quando uma pessoa tem que trabalhar com dados, com números, apresentar resultados, todas essas decisões elas têm que ser embasadas na estatística para se ter uma credibilidade maior. Se isso não ocorrer, você não tem a credibilidade certa. Quando você faz um experimento, você tem que usar uma análise estatística para validar aquilo que você está fazendo. Então, nesse contexto, a gente tem o Excel. Existem muitos softwares de estatística, mas a vantagem do Excel é que a maioria das pessoas tem. Então, nas empresas, por exemplo, talvez eles não queiram pagar a licença de um software, mas o pacote da Microsoft eles vão ter que inclui o Excel. Então, o Excel é desenvolvido pela Microsoft, ele é muito utilizado tanto no contexto de escolas, no contexto acadêmico das universidades, nas empresas, em lojas, seja o que for, nas residências, as pessoas têm acesso ao Excel nas casas. Então, o Excel nem sempre ele é utilizado por todo mundo, mas ele é muito útil para você fazer as suas operações. Ele tem muitas funções, tanto matemáticas quanto estatísticas, faz por meio da utilização das planilhas eletrônicas. Então, essas planilhas, elas são construídas por célula, e cada célula do Excel ela é uma combinação entre uma coluna e uma linha. Então, as células são organizadas em termos de linhas e colunas, ou colunas e linhas. Então, você tem na mão uma ferramenta muito poderosa, que é o Excel. Ele é um software que tem muitas funções estatísticas. Então, muito daquilo que eu mostrei para vocês, como que se faz, como que se calcula na mão, ele faz assim de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais rápida. Então, assim, situações reais, industriais, fica inviável fazer algumas contas manualmente. Além de que, se você errar um número, você tem todo o teu resultado comprometido. Aí no Excel você consegue fazer tudo de uma forma rápida e com uma ampla qualidade. Então o Excel ele é muito utilizado na parte de engenharia, na parte de tecnologia, na parte de contabilidade, de administração. Ele tem muitas ferramentas matemáticas, tem muitas ferramentas estatísticas. Ele tem as funções básicas dele são bem simples de mexer. Aí as mais avançadas, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo. Essa é a interface do Excel. Então, conforme você pode ver aqui, você tem as células. As células são compostas por letras e números. Deixa eu abrir no próprio Excel aqui. Então, por exemplo, está selecionada uma célula aqui. Qual que é essa célula? G4. Está na coluna G e na coluna 4. Então, é assim que eu represento as células. Então, as células eles têm as colunas, que são letras A, B, C, D e assim vai. Quando acaba o alfabeto, não se preocupe, que não acaba. Daí depois vem a B, a C e assim sucessivamente. Os números estão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então você pode trabalhar com quantos números você precisar. Você pode fazer uma, duas abas. Ó. Então aqui eu tenho uma aba, mudei para outra, outra e assim vai. Você tem as abas aqui do Excel. Então o Excel ele tem esse aspecto, a página inicial dele aqui, ó. Você tem esses aspectos aqui, ó. Se você apertar em arquivo, o que acontece? Ó, vem a opção para você salvar. Quem já usa o Word, a maioria de vocês, já está familiarizado. Para você abrir um novo arquivo, para você abrir um arquivo que já foi trabalhado anteriormente, para você abrir e carregar um arquivo da nuvem, então seja o que for ali. Então você tem as funções. Na página inicial você consegue mudar a letra. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com Arial. Então, eu vou trabalhar aqui com Arial. Aqui eu aumento e diminuo o tamanho da letra. 12, 13, quanto for ali o tamanho que você quiser. Preencho a tabela, posso deixar o que for escrito em negrito, itálico, sublinhado. Posso centralizar os dados, pôr para a esquerda, para a direita, mesclar células, fazer quebras. Aqui eu consigo regular o número de casas depois da vírgula. Aqui eu consigo mudar o estilo para porcentagem. Então, ó, formatar com uma porcentagem. Posso formatar minhas tabelas. Então, aqui são algumas das funções básicas da página inicial, no inserir. No inserir, eu consigo colocar tabelas, inserir figuras. Aqui, ó, eu consigo inserir link, textos, comentários.
símbolos, posso escrever uma equação aqui. Eu não vou conseguir calcular essa equação dessa forma escrita, mas eu posso visualizar a equação aqui. Então, desenhar uma equação conforme eu precisar. O layout de página eu posso mudar, a questão de margens, orientação, se vai ter quebra, plano de fundo. Então, são várias funções que tem aqui, ó. Fórmulas para eu trabalhar, aqui tem as funções matemáticas, ó. F de x. E quando você clica em cima, ele já aparece, ó, inserir a função. Ele tem um atalho, que é o Shift F3. Então você trabalha com uma formatação, você coloca as fórmulas, fórmula de soma, fórmula de variância, fórmula daquilo que você precisar. Então ele tem várias funções, ó, de matemática e trigonometria, de lógica, de texto. Ele tem muita função, é um software muito rico. Então aqui a parte de dados, para você classificar, para você trabalhar, fazer os testes de hipótese, a revisão, para você mudar o idioma, verificar a acessibilidade, proteger a tua planilha, exibição, como que você vai exibir, o layout de página, se você quiser dar um zoom, alternar entre janelas, ajuda caso você precise de algum suporte. Então, aqui na página inicial, ele tem as funções bem básicas. Então, esse é o aspecto do Excel, tá? Então, a cada linha, cada coluna aqui, ó, por exemplo, cliquei aqui, ó, tô na coluna B, linha 2. Então, essa célula aqui, ó, que está destacada em verde, ela é a B2. Se eu tiver aqui, ó, J6, ó, ele muda um pouquinho a cor, ele fica um pouquinho mais escuro que o J, além de estar um tracinho verde aqui, ó, embaixo do J. E aqui no 6 também, ó, tem um tracinho aqui, ó, na vertical, tracinho verde ali, e o 6 ele fica em destaque em relação ao 5, 4, 7. Então eu sabe que está na célula J6. E o Excel sempre pega a coluna primeiro e depois a linha. Então não está na célula 6J, não, está na J6. Aqui, K2. Tá? Então você pode ir para baixo, para cima. Ó. Então aqui, ó, M69. E assim sucessivamente. É bem simples a ideologia para você trabalhar com Excel. Então, a gente viu que a parte de estatística, nós trabalhamos com tabelas, com dados. Nós mexemos em tabelas. Então, o que acontece no estudo de tabelas? Como que a gente faz com as tabelas? O Excel, eu já mostrei para vocês que a tabela é uma forma de representar dados. Na estatística, a gente trabalha com representação de dados. Essa representação de dados é uma forma de representar legal por tabela. Você organiza os seus dados numa tabela. Mas você também pode organizar os seus dados de uma forma gráfica. Você organiza os seus dados e apresenta por meio de gráfico. O gráfico é legal para você visualizar, para você ver o comportamento do geral. Às vezes na tabela você tem que ficar procurando, analisando. O gráfico te dá uma visibilidade muito boa. Você consegue fazer análises bem interessantes por meio de gráfico. Vamos começar com as tabelas. Eu tenho uma planilha qualquer aqui. Então eu tenho minhas variáveis. O que é essa variável? De repente uma temperatura, uma pressão, o custo e o número de unidades. Na matemática, a maioria de vocês está habituado com chamar de x e y. X e y. Então tem aqui o meu x e tem aqui o meu y. Então o que acontece? Eu posso dar os meus números aqui. Por exemplo, eu vou chamar o x aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei arbitrariamente, inventei alguns valores aqui da minha cabeça. Quando o x dá 0, o y dá 0. Quando o x dá 1, o y dá 100. Quando o x dá 2, o y dá 200. 3, 300. 4, 400. 5, 500. Então aqui, ó, fiz uma tabela. Professor Rodrigo, mas o que acontece? Ó, o x e o y estão na esquerda, os números estão no meio. Eu não gostei da cara dessa tabela. É verdade, por isso que eu posso organizar, eu posso melhorar isso. Então assim, no Excel eu posso selecionar. Quando eu aperto numa célula, ela está selecionada. Se eu segurar o botão esquerdo do mouse, eu posso selecionar quantas linhas e quantas colunas eu quiser. Então, quem que eu quero mexer? Eu quero mexer nessa tabela aqui, ó. Aperto o X, seguro, vou para o Y e seleciono a tabela inteira. O que eu quero? Primeiro eu vou mudar essa letra. Eu falei para vocês que eu gosto da letra de Arial. Então a letra Arial é a letra que eu escolhi. Gosto de um tamanho um pouco maior, que eu posso aumentar, diminuir, ou seleciona aqui, ó, você põe, ou você pode também escrever aqui direto, ó. Então, ó, quero a letra tamanho 20, ó. Escreve, aparece ali tamanho 20, ó, já aumentou. Mas claro que eu vou trabalhar com tamanho 12. Então pode aqui, ó, chegar no 12, tá? Várias formas para fazer. Então eu já mudei o tipo de letra, ele tá Arial e tá no tamanho 12.
Agora eu vou centralizar os meus dados. Então eu posso apertar aqui para ele aparecer bem, ficar bem no meio da célula, assim, no sentido vertical, e aqui embaixo no meio, no horizontal. Então centralizei, ó, já não tem aquele aspecto. Ah, professor, eu quero deixar os meus dados na esquerda. O que eu vou fazer aqui? Ó? Posso deixar esses dados para a esquerda. Quero deixar esses aqui na direita. Posso deixar eles para a direita. Vou dar um Ctrl Z aqui porque não é o que eu quero. Então está aqui a minha tabela. Aí eu posso selecionar ainda os meus dados e pôr delimitações, colocar as bordas da tabela. Por exemplo, aqui, ó. Então eu aperto nesse botão aqui, ó. Então aqui eu também poderia, antes disso, ó, colocar em negrito, colocar em itálico, sublinhado. Então aqui ó, a tabela. Se eu apertar aqui, ele me dá as opções. Ó. Posso colocar só a borda inferior, só a superior, a esquerda, a direita. Então a borda direita, ó, aparece borda apenas na direita, as outras não. Posso colocar borda em tudo, como é o que eu quero nesse momento. Posso colocar a borda só inferior, posso deixar sem borda. Então aqui, ó, se eu quisesse só borda na inferior, então vai ali na opção, borda inferior. Então aparece só embaixo, só em cima. Mas como eu disse para vocês, eu quero em todas as bordas. Ó. Então ele fez uma tabela. Então olha como ele fica com um aspecto bom, com um aspecto bonito, com um aspecto organizado. Então você também pode utilizar o Excel para salvar os seus dados, para aprender a trabalhar com eles de uma forma lógica, de uma forma legal, de uma forma organizada. Então, se você não usa o Excel, comece a utilizá-lo, porque ele é um software maravilhoso, excepcional, não é perfeito, claro, mas ele é muito bom. Ele é muito bom e muito, muito prático. Então, dando continuidade aqui no nosso assunto. A gente viu em aulas que nós fazemos o quê? Organização de tabelas. Como que a gente organiza tabelas? Então, por exemplo, aqui ó, tem um exemplo de um exercício que ele passa algumas classes e a frequência. Esse exercício é sobre uma pesquisa da compra de óculos de uma ótica em um shopping. Então, assim, por um período se registrou quantas pessoas foram buscar. Então, por exemplo, lente de contato, 45 pessoas. A frequência de pessoas que apareceram foram 45. Óculos para miopia, 230 pessoas. Óculos para hipermetropia, 40 pessoas. Óculos para presbiopia, 30. Óculos para astigmatismo, 55. Óculos de sol, 75. E óculos especiais, 25. Então, aqui eu tenho o número de pessoas que procuraram por um tipo de óculos numa determinada ótica no shopping em um período de tempo. Então, os dados estão organizados. Então, tem muitas coisas que eu posso achar. Eu posso querer achar em porcentagem. Por exemplo, assim, eu tenho que 45 pessoas foram procurar lentes de contato. Óculos para hipermetropia, 40 pessoas. Mas eu posso querer saber em porcentagem, quanto por cento. Então, eu posso representar a minha porcentagem a minha frequência em porcentagem. E a gente viu também que existe a frequência acumulada. Então, tem muitas questões que eu posso fazer, que eu posso trabalhar para facilitar o meu entendimento, para facilitar o meu manuseio, né, de dados. Então, uma questão legal é que às vezes você quer pôr em ordem. Pô, mas quem que pediu mais? Quem que pediu menos? Imagina que eu tenho uma tabela de 100 termos. Eu quero ver o maior e o menor, tenho que ficar procurando. Então, você pode classificar. Assim como para fazer alguns diagramas, você pode querer colocar em ordem, ou o diagrama de Pareto, que a gente vai ver também como é que faz, ele pede que se coloque em ordem. Então, no caso aqui, como que a gente faz para colocar em ordem? Precisa apagar tudo e colocar na ordem? Você até poderia fazer assim, mas claro, daí seria muito trabalhoso. O Excel faz isso automaticamente para você. Eu quero colocar em ordem os dados. Ah, professor, mas se eu colocar aqui em ordem os dados e os escritos aqui, você tem as duas opções, deixar o escrito e mudar junto, ou de mudar só os números. É claro que o 45 representa lentes de contato, então as duas colunas elas vão ter que andar junto. O 230 é para miopia. Então aqui, quem que é meu maior e o meu menor? O meu maior é a procura para miopia, 230. O meu menor é óculos especiais. Então assim, eu não preciso selecionar as duas colunas. Depois ele vai me dar uma opção de expandir a seleção. Então, por exemplo, seleciono os dados que eu quero classificar. Você pode ir ali em cima nas funções ou simplesmente com o botão direito. O botão direito facilita. Então, se você apertar o botão direito, você vai achar ali uma opção de classificar. Ah, como que você quer classificar? Ó? Pode colocar cor, fazer uma classificação personalizada. Aqui ó, você tem as duas, que eu creio que são as mais utilizadas, né? Ó, do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, eu vou classificar do menor para o maior. Então, o menor vai ser o primeiro, que ali são os óculos especiais, e o maior vai ser o último, miopia. Apertei aqui. Antes de fazer, ele vai te perguntar como que você quer. Você quer só
mudar a ordem do menor para o maior desses números que eu selecionei, ou você quer expandir para as colunas que são relacionadas a eles? Então eu quero que tudo mude, as duas colunas. Então eu deixo aqui na opção de expandir seleção. Aí eu vou ali em classificar e aperto. Então olha o que aconteceu. Agora o primeiro está óculos especiais 25, o óculos para miopia 230. Olha como é que estava antes aqui, ó. Tava lentes de contato primeiro com 45, agora não, agora foi o óculos especiais lá para cima, tá? Então, aqui eu tenho óculos especiais como primeiro porque ele é o menor, 25, 30, 45 até chegar no 40, 45 até chegar no 230. Então ele está indo do menor para o maior. Ah, você poderia colocar uma ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, botão direito do mouse, seleciona primeiro aqui os dados, ó, como eu fiz, seleciona, botão direito, classificar. Classificar como? Do maior para o menor. Classifiquei. Expandir a seleção? Sim. Então aperto em classificar. Ó. Então agora o meu primeiro é o óculos para miopia, que é 230. Óculos especiais, 25. Então, quem não mexeu no Excel, que fez isso na mão, deve estar pensando, ai, por que eu não aprendi isso antes? Então, como o Excel facilita a vida? Isso é só uma ferramenta básica, simples, só ações simples. Ele faz coisas muito mais complexas. Aí eu quero organizar a minha tabela. Então lembrem-se, como que a gente fazia, como que eu expliquei para vocês que a gente faz Desculpa, como a gente faz uma porcentagem, para achar a frequência e porcentagem? Você precisa do que para achar a porcentagem? Você precisa ter a soma, ou seja, ter o total. Essa tabela não me deu o total. Quantas pessoas foram entrevistadas? Eu sei que 230 querem miopia, 75 óculos de sol. Tenho que somar todos os termos. Então, o que eu faço? Pego minha calculadora, somo tudo e coloco o resultado aqui embaixo para ter o total? Pode fazer assim se você não quiser um jeito prático. Agora, você pode colocar ali, ó, colocar uma linha a mais e uma coluna a mais. Coluna a mais não, colocar uma linha a mais. Total. Então, vem aqui no total, eu quero fazer uma soma desses termos. O Excel faz isso automaticamente para mim. Para eu chamar uma função matemática, soma, raiz, sempre que eu chamar esse tipo de função, eu tenho que colocar um sinal de igual. Então, você coloca um sinal de igual. Então, você poderia pegar, selecionar as fórmulas, selecionar os números e pedir para ele somar, ele funcionaria como uma calculadora. Mas aqui ele faz direto. Então você aperta a função, ele tem funções matemáticas, e uma função é soma. Então você só digita, ó, só digitei SO, já aparece tudo que tem com SO. A minha função é soma, ó. Ele explica aqui do lado, ó, soma todos os números em um intervalo de células. É isso que eu quero que ele faça a soma, então eu vou apertar ali 2 vezes. Soma. Agora, quais são os números que eu quero que ele some? Eu tenho que selecionar, ó, do 230 ao 25, ó. Da célula C4 até a célula C10. Você pode até escrever aqui, ó. Eu quero que vá até a célula C8. Então, ó, ele destacou aqui em azul, ó, da C4 até a C8, mas não é o caso. Eu quero que vá, ó, poderia ir até a 9, foi mais um. Vai até a 10, que é onde que eu quero. Eu quero que some da C4, da célula C4 até a célula C10. Fecho parênteses. Deu quanto minha soma? 500. Aí eu posso formatar aqui, ó. Vou pôr a tabela em todos, vou deixar ali no meio. Tá? Então ali está com o aspecto que eu quero. Então agora eu tenho o total. Eu vou destacar esse total porque ele não foi um dado do problema. Então aqui, ó, você tem um baldinho, esse baldinho ele faz um preenchimento. Você consegue escolher as cores e tal. Vou deixar aqui de amarelo mesmo. Então seleciono o que eu quero destacar, ó. Quero colocar um preenchimento. Então o que aconteceu? Ficou ali em amarelo. Então eu sei que isso aqui é a soma, foi uma função que eu fiz. Agora eu quero achar a frequência em que? Em porcentagem. Tá? Então assim, uma questão que eu posso fazer é dizer para o Excel que isso aqui tem porcentagem, que esses números aqui eles estão em porcentagem. Tá? Então como que eu faço? Eu posso selecionar, posso vir direto aqui, ó, no porcentagem, estilo porcentagem, ele formata como se fosse uma porcentagem. Tá? Então ele já multiplica por 100 automaticamente. Então ele vai deixar o número por cento. Ou você pode também aqui com o botão direito, vou mostrar aqui para dar mais opções. Ali é mais prático, claro, mas aqui você pode fazer outras questões. Ó. Vai com o botão direito e acha ali formatar células. No formatar células, vocês têm a opção ali do geral, número, contábil, é uma data, é uma hora que você quer colocar. Eu quero porcentagem. Quantas casas decimais? Uma, duas, vou tirar com uma casa decimal. Ok. Como que eu acho a porcentagem? Então eu quero fazer uma conta. Eu pego cada número, divido pelo total e multiplicaria por 100. Assim que a gente faz de uma forma manual. Então eu coloco igual, porque é uma função matemática, uma conta que ele vai fazer.
a célula que eu quero, 230 dividido por 500. 230 divididos por 500. Precisa dividir, ainda multiplicar por 100? Opa, perdão, vou colocar o 500 aqui, ó. Eu quero a célula C4 dividido pela C11. Então aqui eu vou dar um Enter. Não precisa multiplicar por 100, por quê? Porque eu já especifiquei que aqui está uma função em porcentagem, então ele multiplica automaticamente. Agora eu preciso fazer isso para cada uma das células? Não, mas eu tenho que ter um certo cuidado. Esse cuidado eu vou apresentar para vocês. O Excel, ele é um sistema muito prático, ele facilita a tua vida. Então ele tem assim as suas praticidades. Uma delas é que eu não preciso ficar repetindo todas essas funções. Quando eu tenho uma coluna, eu tenho uma ideia aqui, ó, eu dividi esse por esse. Eu posso simplesmente pedir para ele fazer isso automaticamente em todas as linhas. O que ele vai fazer? Ele vai copiar as funções. Ele vai trabalhar de uma forma igual. Então ele faz isso de uma forma automática. Como que eu faço isso? Seleciono o que eu quero que abaixo dele fique tudo igual. Então eu posso simplesmente puxar aqui, né? Já vai dar uma falha aqui, ó. Posso simplesmente puxar. Ou eu posso, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui, ó. Posso simplesmente dar 2 cliques. Tá vendo que fica um quadradinho aqui embaixo, um pouquinho maior? Se você vai em cima dele, ó, ele muda o mouse, ó. Tá vendo? Ele tá como se fosse uma cruz branca. Quando você chega ali, ele fica preto. Porque você dá 2 cliques, ó, ele puxa para todos os termos. Esse 500, como ele é um pouquinho diferente, ele não mexe. Ele vai só naquilo que eu digitei, tá? Eu posso também puxar aqui mais um se eu quiser. Beleza? Então, gente, como é que vai funcionar aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Opa, dá um Ctrl Y para voltar aqui. O problema, por que ficou assim? Por que não ficou da forma que eu queria? Vamos analisar um pouquinho melhor. Ó, se eu clicar nessa primeira célula, o que ele fez? Ele pegou a célula C4 e dividiu por C11. Ó. Então, ele pegou a C4, que é 230, e dividiu por C11. A próxima, ele vai fazer a mesma função, só que eu baixei uma célula, então ele vai baixar nas duas. Então ele vai pegar a C5 e dividir pela C12, que não tem nada, ó. Então a C5 dividido pela C12, aqui ó, C6 pela C13, e assim sucessivamente. Então o que eu quero? Eu quero que ele pegue as células do lado, que ele mude, que pegue o 230 e 75, mas eu quero que ele fixe esse 500. Como que eu tenho que fazer para fixar o 500? O cifrão. Então você pega a tua célula aqui, que é o C11, você pode colocar cifrão. Você pode simplificar, você pode só travar a linha, só a coluna. Eu vou colocar os dois que já travam os dois, já trava a célula. Então, ó, C4 divididos por C11, eu vou colocar o símbolo de cifrão. Então observe aqui, ó, coloquei um símbolo de cifrão antes e depois do C, travei a linha e a coluna. Então o que acontece, ó? No que eu fiz isso, meu resultado não vai mudar, vai continuar 46%. Mas o Excel vai entender que eu vou pegar a célula do lado C4, mas que esse valor C11 é fixo. Então, a hora que eu puxar para baixo ali os valores, ó, cada um deles que eu for clicar em cima, ó, pegou a C5, agora ele não foi para C12, ele manteve a C11, ele fixou a C11. E eu fiz ali para tudo. Então, se eu somar ali, ó, por uma soma, ou simplesmente copiar a função ali para a última, ó, ele já vai me dar ali em porcentagem, ó, 100%. Tá? Ah, professor, essa formatação agora. Existe uma questão do pincel. O que o pincel de formatação faz? Ó, você seleciona aquilo que você quer e usa esse pincelzinho aqui em cima. O pincel de formatação, ele copia a aparência. Então, eu não preciso ficar formatando tudo de novo. Eu fiz uma vez, quero que seja igual, só uso o pincel. Então, olha o que ele fez. Ele copiou exatamente. Aqui a classe, a frequência, estão em negrito. Ó, ele pôs o frequência em negrito. Tá? Só que eu cometi um erro aqui. Quer dizer, um erro não. Quando eu mudei o pincel, aqui não tá. Ele copia todo o jeito que está essa célula. E essa não está em porcentagem, aqui estava. Então ele deixa exatamente da forma que está aqui. Aqui não está em porcentagem, também não vai estar em porcentagem. Mas olha, ele pôs a tabela certinho o número. Aqui a porcentagem eu só corrijo ali, ó. Só vou colocar que está em porcentagem. Tá? Vou colocar aqui uma casa depois da vírgula. Ficou ali em porcentagem. Aí a gente viu que nós temos também a frequência acumulada. Então, o que é a frequência? Eu já vou deixar aqui, ó, essa coluna na mesma situação aqui, tá? Da outra, ó, já regulei, já ficou a tabela automática, só usando a função do pincel. Eu tenho a frequência acumulada. Nesse caso, está acumulada em porcentagem. A frequência acumulada, você sempre soma a anterior. Então, a primeira, eu não tenho nenhuma anterior. Então, eu só ponho um sinal de igual. Eu vou dizer que essa minha frequência é a primeira. Beleza, ela vai ser 46%. A próxima é a segunda, que é 15, mais
Então, a célula D5 mais a célula E4. Ó. Aperto nela, já aparece D5 mais E4. Ele vai fazer uma soma. Por que eu pus igual? Porque eu tenho uma função matemática, que é uma soma. Se você não colocar o igual, ele não vai realizar a soma. Dou um Enter aqui. Ó. Então, a primeira 46, a segunda 61. Então, agora eu quero que ele faça isso automaticamente para todos. Ó, que pega a célula e soma com a anterior. Basta que eu dê os 2 cliques ali. Ó. Então, chega no 100%, porque aqui é uma frequência acumulada. A frequência acumulada termina em 100%. Então, a primeira 46, a segunda 46 mais 15, 61 mais 11, e assim vai até chegar em 100%. Então, veja que eu consigo trabalhar com as tabelas, fazer, colocar em ordem, mudar, alterar, fazer tudo o que eu preciso de uma forma muito simples, de uma forma bem simplificada. Então, o Excel ele é uma ferramenta muito interessante. É uma ferramenta muito boa, que pode ser muito útil para você. Então, aqui nós encerramos a nossa primeira parte da aula, que é uma introdução ao Excel. E, na sequência, já continuamos aprofundando os nossos conhecimentos.